Alerta Geral. Bate-papo político. Com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h18, o café da manhã com notícias da área política e as eleições de 2020 mexem com os bastidores. A expectativa sobre os rumos que o governador Camilo Santana deverá adotar na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Por enquanto, Camilo se mantém no silêncio, mas nos bastidores trabalha para uma aliança entre PT e PDT logo no primeiro turno. As informações com Sátrio Salles. O governador Camilo Santana mantém esperanças de ver o PT aliado ao PDT no primeiro turno da disputa pela sucessão do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, para enfrentar a oposição que tem como principal nome o deputado Capitão Wagner do PROS. Wagner une hoje 7 partidos no palanque e intensifica o diálogo com o PSDB e o MDB. Camilo adotou o silêncio sobre a sucessão na capital e evitará ao máximo declarações sobre a corrida pela prefeitura. O silêncio público contrasta com um articulador de bastidores, que, ao estilo da ponderação, conversa e fala a interlocutores sobre a importância do grupo situacionista ficar unido logo no primeiro turno. Lembrando, o primeiro turno está marcado para o dia 15 de novembro. Leal aos Ferreira Gomes, estes que o proporcionaram chegar em 2014 ao governo do estado, Camilo construiu uma relação de fidelidade e, por esta razão, não esconde o empenho para consolidar um projeto político e administrativo na capital que, em seu entender, avançou como modelo de gestão. Camilo trabalha pela união com o PDT, mas dentro do PT, a deputada federal Luiziane Lins avança com um projeto de candidatura e, inclusive, já trabalha a elaboração de um programa de governo a ser apresentado em uma eventual campanha ao Paço Municipal. Claro, são etapas que mostram disposição para a caminhada, mas que não representam, porém, barreiras para redefinições de novos rumos. Com informações dos bastidores políticos na capital cearense, Sátiro Salles para o Jornal Alerta Geral. A discussão, jornalista Beto Almeida, sobre a elaboração de um projeto, de um programa de governo para uma eventual campanha da hoje pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza, Luiziane Lins, pode não significar barreira, mas a cada momento a Luiziane e os aliados dão sinais de que querem manter a candidatura na disputa pela Prefeitura de Fortaleza logo no primeiro turno. Claro, o governador Camilo Santana, na condição de comandante do Poder Executivo, não vai entrar no conflito político público, não quer provocar manifestações, nem expor pensamentos, mas ao mesmo tempo trabalha nos bastidores com alguns setores do Partido dos Trabalhadores para tentar viabilizar essa aliança logo no primeiro turno, porque a união dessas duas forças seria importante ou é importante na avaliação dos próprios dirigentes do PDT, assim como de outros partidos que integram a base política do governo do estado e do prefeito Roberto Cláudio. Seria importante porque mostraria a unificação de forças logo no primeiro turno para enfrentar o principal adversário, que no quadro atual é o Capitão Wagner, que, como disse o Sátrio Salles, já reúne 7 siglas na composição de um palanque na corrida pelo Paço Municipal. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. O governador Camilo Santana vem cumprindo um papel importantíssimo aí, Luciano, que é exatamente essas articulações nos bastidores, essa conversa que ele tenta para trazer o PT para esta aliança com o PDT e fazer exatamente essa frente, que eles chamam de frente de partidos de esquerda, para enfrentar Capitão Wagner. Agora, não é uma tarefa fácil. Por exemplo, vamos começar por ontem mesmo, enquanto o governador Camilo Santana, ontem à noite, inclusive, estava em reunião tratando disso, mas pela manhã a deputada federal Luiziane Lins participou de um encontro com o ex-presidente Lula, onde estão sendo avaliadas, onde foi avaliada, aliás, né, as eleições e a participação do PT nas principais capitais, entre elas Fortaleza.
tá certo? E além, em paralelo a tudo isso, é bom lembrar que já na semana passada, a Luiziane Lins iniciou aí um projeto de debate do seu plano de governo, que ela chama de participação popular, para debate do plano do governo, ou seja, são indícios, indicativos na realidade, de que a Luiziane Lins está decidida, junto com o PT, a manter a sua pré-candidatura. Inclusive, Luzenor, por exemplo, tem uma ala a mais à esquerda, vamos dizer assim, do PT, que não quer nem mesmo discutir uma aproximação da Luiziane Lins, do PT, com o MDB de Eunício Oliveira. Imagine com o PDT dos Ferreira Gomes. Então, assim, é uma articulação que é muito difícil, embora em política a gente já sabe que nada é definitivo, e isso ainda está rolando nos bastidores, tudo. Nós temos tempo ainda, lógico, o PDT vai empurrar essa questão, porque as convenções começam agora no dia 31 de agosto, mas elas vão até o dia 16 de setembro. Inclusive o PDT já definiu que a convenção dele aqui no estado do Ceará, por uma questão até de marketing mesmo, vai ser em todo o estado, em todos os municípios, incluindo Fortaleza, no dia 12 de setembro. Então vamos imaginar que esse vai ser o limite para que essa questão das alianças sejam esclarecidas aqui na capital especificamente. Ou seja, Beto Almeida, o governador Camilo Santana tem como maior desafio no campo pré-eleitoral, nas articulações para tentar essa união entre PDT e PT no primeiro turno. Como você bem disse, não é uma tarefa fácil, pelo contrário, é uma missão bem árdua, mas ele tem exatamente 40 dias para, ou melhor, 30 dias, 30 dias, porque as convenções partidárias serão realizadas entre o dia 31 de agosto e 16 de setembro. Se o PDT já definiu como data para a realização das convenções em todo o estado do Ceará, o dia 12, até em uma simbologia para o número do partido, a data com o número do partido, da legenda. Então são 30 dias que o governador Camilo Santana tem pela frente para tentar persuadir, convencer os mais simpáticos à pré-candidatura de Luiziane Lins para ela desistir dessa candidatura, que não é, reafirmamos, uma tarefa fácil. E o interessante é que a própria Luiziane Lins já disse o seguinte, que se tinha um nome que poderia unir, isso daí seria o Nelson Martins, tá certo? Ex-deputado, ex-secretário de Relações Institucionais do Governo do estado do Ceará. No entanto, por exemplo, o Nelson Martins nem participa dessas reuniões que o PT vem promovendo, ontem mesmo com o ex-presidente Lula. Mas essa ausência, jornalista Beto Almeida, não quer dizer muita coisa não, né? Se for um nome para unir as duas forças partidárias, esse nome surge de última hora, né? Você lembra, e é bom fazer esse registro, que, por exemplo, um dos militantes do PT mais ligados à ex-prefeita Luiziane Lins, que é o atual deputado estadual Acrísio Sena, que também tem vinculação com o governo do estado, com o governador Camilo Santana, saiu em defesa de uma aliança do PT com o PDT, logo após o ex-presidenciável Ciro Gomes fazer uma declaração de carinho, de apoio, de engajamento à pré-candidatura do deputado estadual Elmano de Freitas à prefeitura do município de Caucaia, que é um colégio eleitoral importante, até antes, né? O segundo maior colégio eleitoral do estado do Ceará e que tem uma influência pela divisa com Fortaleza. Olha só, Luciano, é bom... Divisa não, limites. Só fazendo essa correção. Divisa, não é, jornalista Beto Almeida? É entre estados, limites entre municípios, fronteiras entre países. Muito bem, Luciano. Inclusive, a memória foi resgatada aqui. Foi bem resgatada agora. Muita gente São se erros confunde. Frequentes, né? Muita gente se confunde. Mas o fato é, o Acrísio, ele realmente cumpre esse papel. Ele foi o primeiro defensor, até mesmo antes das declarações dadas pelo ex-ministro Ciro Gomes. Ele antes já tinha esse entendimento, já tinha externado isso, que o PT deveria sim buscar essa coalizão de forças, que ele chama de forças progressistas de esquerda, para evitar exatamente a ascensão de um candidato identificado com o bolsonarismo aqui na capital, no caso o capitão Wagner. Esse entendimento, por enquanto, Luciano, continua com aquele velho ponto de interrogação, porque tudo depende das articulações e do convencimento a ser feito com relação a Luiziane Lins. Esse tanto local quanto nacional, porque entra claro, também o componente nacional. E ainda nesse cenário, Beto Almeida, lembrar que o PDT, que faz uma série de debates, tem 5 pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza: Salmito Filho, José Sartre, Samuel Dias, Ferrúcio Feitosa e Dilvan Alencar.
até o final do mês, provavelmente, nós tenhamos uma luz brilhando aí sobre os holofotes voltados a um desses nomes. Pode até ser que surja uma surpresa, né, Beto Almeida? E correndo por fora ainda tem, não pode esquecer que tem o candidato do PSB, o pré-candidato, aliás, do PSB, que é o Elcio Batista. Ele também deixou o cargo do governo do estado e se colocando exatamente à disposição para esse projeto. Então pode ser um desses 5 nomes, pode ser nenhum desses. Cenário de pré-campanha que tem também o MDB se movimentando em relação à corrida pela Prefeitura de Fortaleza. Enquanto o capitão Wagner ainda namora tanto o PSDB quanto o MDB, alguns setores do partido comandado pelo ex-senador Eunício Oliveira já defendem o lançamento de candidatura própria à sucessão do prefeito Roberto Cláudio. Isso aí, Luciano, é o seguinte, o senador Eunício Oliveira, o ex-senador, já está convencido. O MDB deverá ter sim candidato próprio à Prefeitura de Fortaleza. Por um motivo simples. Aliás, existem várias razões, mas o motivo simples que o Eunício argumenta é o seguinte: o MDB, com uma candidatura própria, vai alavancar, a expectativa é essa, o número de cadeiras a ser eleitos aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Hoje o PMDB só tem um representante, que é o Casimiro Neto. E corre o risco até de nem ser eleito nesse ritmo que vai. Então o que ele entende? Que o MDB, tendo a candidatura própria, ajuda a eleger um maior número de candidatos, se fortalece porque se prepara, inclusive, para 2022, marca ponto aqui na cidade e, principalmente, Luciano, ele diz que não tem como trabalhar qualquer negociação que envolva, por exemplo, uma aliança com o PDT do Silveira Gomes. Ele esteve conversando com o Camilo Santana este fim de semana, conversaram sobre isso, admite, inclusive, por exemplo, que o MDB deverá ter alianças no interior do estado, que aí envolve PT, inclusive outros partidos aliados. Pode até nem ser impossível com o PDT, na capital é que isso de fato é impossível. Nesse entendimento, inclusive, Luciano, o senador Eunício Oliveira diz o seguinte, que o partido, aliás, o Walter Cavalcante, que é o presidente do MDB municipal, já disse o seguinte: vai ter uma reunião na próxima terça-feira, Eunício vem para participar desse encontro e aí sim a expectativa é essa, deverá ser anunciado oficialmente o nome do pré-candidato, que pode ser Leonardo Araújo, pode ser Daniel Oliveira, mas lógico, o melhor colocado até o momento é o Leonardo Araújo, que é deputado estadual. São 7h30 e daqui a pouco vamos continuar falando sobre política e sobre os bastidores da Assembleia Legislativa, onde o deputado estadual André Fernandes muda de partido, Beto? Exatamente, Luciano, e tenta inclusive se livrar da suspensão de mandato. Daqui a pouco. Alerta Geral. São 7h32, os bastidores políticos na Assembleia Legislativa, em meio a polêmicas sobre ações de punição ou cassação do mandato, o deputado estadual André Fernandes decide se filiar ao Republicanos. As informações com Carlos Silva. O deputado estadual André Fernandes passou 2 dias em Brasília se articulando para evitar que o PSL tome o seu mandato com argumento de infidelidade e decidiu se filiar ao Republicanos, sigla que representa o braço político da Igreja Universal, e no Ceará tem o comando do ex-deputado federal Ronaldo Martins. O Republicanos integra a aliança que dá sustentação à pré-candidatura do capitão Wagner à Prefeitura de Fortaleza. Capitão Wagner saiu em defesa do mandato de André e trabalha nos bastidores para que o PSL não o puna com o pedido do mandato na Justiça Eleitoral. O argumento do PSL é que André se desfiliou da sigla descumprindo a legislação partidária. André foi o deputado estadual mais votado em 2018, com quase 110 mil votos. Ele é um dos mais leais aliados do presidente Jair Bolsonaro e na quinta e sexta-feira começou em Brasília com interlocutores do Palácio do Planalto para se articularem junto à cúpula nacional do PSL contra a decisão de alguns setores do partido que querem cassá-lo. De volta ao Ceará, André enfrenta na Assembleia Legislativa pedido de suspensão do mandato por 30 dias por quebra do decoro parlamentar. Com informações do Ceará agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva.
São 7h34. O deputado estadual André Fernandes, jornalista Beto Almeida, passou 2 dias em Brasília, se articulando, conversando e quer sim salvar o mandato que é alvo de um pedido de cassação por alguns setores do PSL, sigla pela qual o André foi eleito em 2018, com quase 110 mil votos. Eu vou ajeitar minha câmera aqui, porque o Beto Almeida fez questão de dar um tabefe aqui na câmera, me tirou do foco. Agora eu estou bem enquadrado, Beto Almeida? Melhorou. Melhorou, né, Beto Almeida? Não, então tá aqui a gente faz tudo, de cinegrafista a jornalista a apresentador. Então, voltando a essa questão do André Fernandes, Beto Almeida, ele deu esse passo aí, se filiando ao Republicanos, até mesmo numa articulação que faz parte também da estratégia para neutralizar um pouco dessa ação movida dentro do PSL, que quer tirar o mandato. Pois é, o que não falta são frentes de batalhas aí para o deputado estadual André Fernandes, o mais eleito, né, aí do estado do Ceará, com o mais votado, aliás, com 108 mil votos. 109 mil votos, quase 110 mil votos. Ele tem o pedido de cassação por parte do PSL por infidelidade partidária. Tem essa ação aqui, Luziano, que tramita na Assembleia Legislativa por quebra de decoro parlamentar, que pede a suspensão do mandato dele por 30 dias. Inclusive, na semana passada era para ter sido lido o relatório no plenário da Casa. Não foi. Ficou para agora, para definição, provavelmente há uma expectativa de que essa leitura ocorra esta semana, na quinta-feira, na sessão de quinta-feira. Se isso ocorrer, aí começa aquela etapa normal de tramitação para votação aqui no plenário, que a gente não sabe se vai ser aberta, se vai ser secreta. O deputado pode judicializar de repente, entrar com recurso, enfim, há uma série de caminhos abertos aí. Mas enquanto isso, como você bem disse, ele não está dormindo de touca. Ele foi a Brasília, se articulou e, inclusive, ontem se filiou ao Republicanos. Foi uma cerimônia simples, mas muito bem recebida pelo Ronaldo Martins, pelo Davi Duran, que é o único Mas deputado... é uma adesão muito bem recebida mesmo. Afinal, são 109 mil votos, 745, quase 110 mil votos, né? E que é um deputado que, embora esteja no primeiro mandato, mas cria fatos políticos, gera polêmica, é alvo de muitas ações pelos excessos verbais que comete, mas faz parte da jovialidade. Não, e o Ronaldo Martins, que é suplente de deputado federal e presidente do Republicanos aqui no estado do Ceará, disse que o pensamento, a pauta ideológica de costumes, o que ele pensa, o que o republicano pensa, diz que há uma sintonia muito grande com o André Fernandes e que esse teria sido exatamente um dos motivos fortes para que houvesse sido feito esse convite para que ele se filiasse ao partido. E o Republicanos, o ex-deputado Ronaldo Martins, também olha para frente, né, Beto Almeida? Porque a ideia é somar votos aí para uma chapa mais forte na disputa pela Câmara Federal, quando o Ronaldo Martins deverá entrar na disputa pela Câmara Federal, assim como André Fernandes. Exatamente, aí ele entra já, como diz você, numa composição, tendo ao seu lado um candidato que promete também ter uma significativa votação, até porque André Fernandes, não só pela sua atuação nas redes sociais, mas por esse legado que ele tem aí de ser um bolsonarista de primeira hora aqui no estado do Ceará, e aí sim tem a expectativa, lógico que tudo isso vai depender de como chegará também Bolsonaro, mas seja como for, ele é um nome forte. E aqui, no caso, ele diz que não tem preocupação, ele tenta passar isso. O André Fernandes diz o seguinte, olha, que não está preocupado com a perda do mandato dele pelo PSL. E aí, diz que por isso, inclusive, já está em busca para não ficar sem partido, está aí agora abrigado no Republicanos. São 7h38. Jornalista Beto Almeida, você nos antecipou e o Sátiro também trouxe a informação sobre o desempenho da economia nos pequenos municípios do Brasil, especialmente no Ceará, com o pagamento do auxílio emergencial. O desembolso somente para o estado do Ceará foi de pelo menos 8 bilhões e 200 milhões de reais, correspondente ao pagamento de R$600 para milhões de cearenses que entraram nesse programa de ajuda financeira do governo federal em meio a essa crise na economia, com a queda na renda e principalmente com o desemprego. É um dinheiro que está
sendo injetado na economia, nos pequenos municípios e que sustenta a movimentação, aquece vendas e faz as pessoas sonharem com dias melhores, embora estejam contados os dias para o auxílio emergencial nesse valor de R$600 acabar. Mas, Luzenor, o fato é, esse valor de R$600 do auxílio emergencial e para alguns até 1.200, no caso das mães solteiras, salvou a economia nos pequenos municípios, nos municípios mais pobres, principalmente das regiões Norte e Nordeste. E quem está dizendo isso, a gente já tinha sentido isso, tinha conversado, inclusive aqui mesmo no programa, colocando como a economia dos pequenos municípios, Zenu, se manteve aquecida num período em que o país vivia uma indefinição, um suspense, uma preocupação em relação aos efeitos exatamente da pandemia na economia. No entanto, a Universidade Federal do Pernambuco realizou essa pesquisa envolvendo todas as regiões do país e chegou a essa constatação. E sabe o que ela constatou, Zenu? Foi a eficácia da distribuição, que é feita de forma direta, sem intermediário, cai direto na conta do beneficiado, e o foco da política, exatamente da política de distribuição de recursos, né, dessa renda mínima emergencial, que ela foi, Luzenor, para as famílias realmente necessitadas, tirando aqueles problemas que nós tivemos, logicamente, de fraudes em alguns de pessoas que receberam. Mas o foco do programa foi muito bem direcionado, sem intermediação, pegou o público do Bolsa Família, pegou o público daquele cadastro único, que já são pessoas que realmente estão dentro vamos dizer, do aspecto social, do perfil social do programa, e pegou os avulsos, autônomos que estavam desempregados, e sem intermediação. Então isso chegou de uma maneira muito direta, muito forte, e as famílias utilizaram isso para pagar contas, para pagar, por exemplo, para comprar comida, para movimentar supermercados, para comprar móveis. Eles fizeram de tudo, Luzenor. Você mesmo deu como testemunho aqui no Alerta Geral o exemplo do que é a economia do município da pequena cidade de Palhano, na região jaguaribana, onde você tem frequentado com muita assiduidade e visto e notado e acompanhado as pessoas animadas com aquele dinheiro no comércio, nos depósitos de material de construção. Quem tem o dinheiro fazendo reforma, ou como você mesmo diz, pagando as contas. Exatamente. Olha, você disse bem, eu observei isso e claramente, não só a partir da minha observação, mas da constatação de comerciantes locais da pequena cidade de Palhano, por exemplo, o pessoal de metalúrgica, que tem metalúrgica no município de Palhano, eles não conseguiam atender a demanda no auge da pandemia. Quando as pessoas recebiam o auxílio emergencial, já iam cuidar de fazer encomenda, por exemplo, de portão, de grades, enfim, movimentou a economia. E isso, Luzenor, traz cada vez mais, eu digo para você o seguinte, a responsabilidade de se discutir a sério uma renda mínima. Aliás, o senador Tasso Gereissati está à frente agora de mais essa batalha, de discutir uma renda mínima que realmente vá além do Bolsa Família. E os erros, os desencontros, desacertos e fraudes não tiram o mérito e a virtude desse certeza. Programa, que tem uma abrangência social muito grande. Afinal, são 150 bilhões de reais em 3 meses, serão 250 bilhões em 5 meses, no período de vigência do auxílio emergencial, beneficiando 62 milhões de reais, e a expressão 62 milhões de brasileiros, entre eles pelo menos 1,5 milhão de cearenses, e a expressão mais apropriada para definir a importância do auxílio emergencial, Beto Almeida, o auxílio emergencial salvou a economia brasileira nesse período de pandemia. A expectativa agora é sobre os próximos meses, a partir de setembro, como o governo e o Congresso Nacional irão definir o novo valor do auxílio emergencial. Teremos novas parcelas de R$600 entre setembro e dezembro, ou teremos até o mês de março de 2021 uma parcela entre R$200 e R$300, como desejam alguns setores do governo federal. O certo é que nós vamos acompanhar, levar a você, ouvinte internauta, as informações nessa área que são importantes para a economia, são necessárias para quem perdeu a renda, e mesmo voltando às atividades no dia a dia da economia, as pessoas, muitos trabalhadores informais
que tem atividades em alguns setores que continuam parados, por exemplo, o setor de eventos, o setor turístico ainda vem lentamente, então essas pessoas continuarão sofrendo porque as atividades ainda não estão retomadas na integralidade. Se tem uma coisa que a pandemia trouxe de bom, foi a necessidade do país discutir a sério um programa de renda mínima básica. E tem uma frente parlamentar mista no Congresso Nacional que foi criada, que tem aí à frente o senador cearense Tasso Gereissati, que está exatamente trabalhando nessa ideia. São 7h44, como o assunto é economia, o Carlos Alberto traz uma informação importante sobre o BNB que libera dinheiro para pequenos empreendedores. Um levantamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, divulgado nesta segunda-feira, aponta que nesse período da pandemia da Covid-19, o Ceará aparece como o terceiro estado da região Nordeste que mais tem empreendedores beneficiados com recursos da linha de crédito FNE emergencial. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, as concessões por meio do FNE emergencial totalizam 1,1 bilhão e 14.746 operações. O maior volume de operações foi na Bahia, onde foram firmados 2.893 contratos com valor de 224,9 milhões. Vindo em seguida Pernambuco, com 169,5 milhões e 2.256 acordos. E em terceira posição, o Ceará, com 161,2 milhões liberados em 2.153 contratações. As atividades de comércio e serviços captaram 946,9 milhões do total disponibilizado pela linha de crédito emergencial na região Nordeste. O setor industrial da região contratou 104 milhões, enquanto o segmento de turismo teve acesso a 53,2 milhões. Também foram concedidos 7,8 milhões para a agroindústria. As baixas taxas de juros e menor burocracia estimularam muitos empreendedores a recorrerem aos empréstimos para manter as empresas abertas nesse cenário de adversidade provocada pela pandemia do coronavírus. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. 7h46, final da nossa conversa aqui, jornalista Beto Almeida, o Francisco Souza está em Frecheirinha, nos acompanhando, o Rafael Rocha está em Russas. E aí, Beto Almeida, a você uma boa terça-feira. Uma boa terça a todos e até amanhã.